Olá a todos, vou iniciar aqui com vocês uma aula sobre um componente que já inicia a parte semicondutor, que será o diodo. Através do que eu falar com vocês aqui, irei depois apresentar numa linha gráfica algumas fotos estáticas, apresentando a parte física deles. Depois irei iniciar as medidas e nesse ponto também irei demonstrar a sua atuação diante de uma aplicação de tensão em alguns pontos. No total do complemento desse material, vocês irão entender como é que o diodo atua, tanto em função de apenas um diodo, quanto ele estiver ligado em 4 diodos, montando uma fonte de onda completa. Tá certo? Irei fazer um comentário. Depois, dentro do próprio SkyDrive, irei apresentar mais aprofundadamente tanto o diodo Zener, como o diodo Varicap e outros diodos que fazem parte da família de diodos, e também o TRIAC, o DIAC. Eles todos estarão dentro do SkyDrive, porque senão o conteúdo que eu aplicasse aqui para explicar seria mais, ia ficar muito robusto e acabaria não podendo explicar tudo. Então eu prefiro fazer a explicação de um conteúdo que dê uma ligação aos próximos passos, tá certo? Então iremos iniciar aqui com o diodo, aonde a palavra diodo já tem 2 pontos aqui, ó, de 2 iodo eletrodo. Então eu tenho 2 eletrodos aqui. Muitos pensam que nesse momento aqui, quando há uma conexão nessa ligação aqui, nesse desenho, existe uma ligação entre esses 2 terminais, mas não existe. Eles não são conectados. O diodo, na verdade, são 2 eletrodos separados milimetricamente, uma espessura tão fina que só a transição de elétrons para poder atravessar entre esses 2 pontos e sentir que tem que dar um salto de um ponto ao outro. Mas não quer dizer que seja uma distância tão grande para eles ou tão pequena que possa fechar um curto. Quando esse eletrodo se encostam, aí que simboliza o curto do componente. Quando esses eletrodos têm uma proximidade de vazamento, aonde que simboliza a fuga do componente. Tá? A visão do diodo, graficamente, temos esse daqui, que é já clássico em qualquer esquema, qualquer projeto eletrônico, qualquer definição de demonstrando sobre o diodo graficamente, ele está aqui. Agora, muitas vezes, em relação a saber quem é quem aqui, é onde que o aluno ou alguns iniciantes ficam na dúvida. Poxa, se aqui é o catodo, aqui é o catodo. O catodo representa o negativo e o anodo representa o positivo. Por que é que sai positivo nesse local do catodo? Então a grande explicação seria: quando o diodo está sendo aplicado uma tensão alternada, tá? Essa tensão alternada, ela tem o pico positivo e o vale negativo. Pico positivo e vale negativo. Nesse momento que já vai entrar pelo anodo, aqui nesse ponto do anodo, então o anodo está aqui, catodo, aonde eu terei um pulso positivo aqui. Quando o diodo é inserido essa tensão alternada aqui, quando ele está no pico, ele está ligado. Quando ele está no vale, ele desliga. Ele desliga, ele desconecta o seu ponto de conexão, de transição de elétrons. Então, no momento que ele está no vale, então ele desligou. Quando ele volta para o pico, então ele vai continuar transitando positivo. Tá? Então, o positivo, que é a linha de ruptura dele, é onde que vai criar uma tensão base. Normalmente, todos os diodos começam com uma tensão base de ruptura de 0,7, aproximadamente, tá? Aonde ele vai pegar e vai ligar sempre quando estiver no pico. Por isso que chama-se tensão pulsante. Aqui eu tenho uma tensão onde agora eu tenho positivo, mas ainda não é uma tensão contínua. Mais à frente, quando vocês pegarem, fizerem a fusão do capacitor, eu cito no capacitor isso aí, e a fusão do capacitor junto com o diodo, vocês entenderão o que seria a tensão contínua, tá certo? Sempre eu vou explicando esses pontos assim. Porque a tensão contínua é o que nós lidamos no dia a dia dentro dos aparelhos eletrônicos. Todo aparelho eletrônico trabalha com tensão contínua dentro. Claro que salvo alguns pontos onde aparecem algumas bobinas que necessitam de tensão alternada e há aquela passagem de acoplamento ou então indução aonde vai aparecer tensão alternada. Mas a maior parte do elemento funcional do aparelho eletrônico está baseado em tensão contínua. Então agora, como você já sabe que
quando o diodo está em transição de tensão alternada e ele começa a, quando ele entra no vale, ele vai desligar. Então agora, esse ponto aqui seria os picos da tensão alternada. A frequência alternada é 60 Hz, tá? 60 Hz, ela completa uma onda senoide, tá? Uma onda senoide, uma onda de 60 Hz. Quando passa a ser uma tensão de pulso, então ele passa para metade da frequência. Então aqui você tem uma fonte de meia onda. Agora eu tenho meia onda em relação à tensão alternada e também futuramente irei demonstrar, agora daqui a pouco no quadro, irei demonstrar para vocês a onda completa. Quando você aplica isso aqui diretamente em qualquer aparelho eletrônico, não há um funcionamento real. Você vai para alguns aparelhos que não necessitam de uma tensão contínua, com certeza que exige a sua polaridade, vai funcionar normalmente. Mas caso ele exija uma tensão contínua, ele não vai funcionar. Ele vai começar a pulsar, cortar, desligar. E já nesse ponto aqui, então essa fonte aqui não serviria para quem necessita de uma tensão contínua. Agora, eu vou demonstrar no próximo desenho aqui, essa foi uma das bases, das primeiras fontes, que seria a fonte de meia onda, com a fonte, mesmo tendo a fonte de meia onda para ser contínua, aplicaria um capacitor. Quando eu aplicar um capacitor aqui, aonde eu entro com positivo e vem para cá, aonde vai entrar o negativo, pode entrar o negativo até numa própria senoide do transformador, eu posso botar uma senoide aqui direto aqui, então aqui eu vou ter uma tensão contínua, mas mesmo assim ela será uma fonte de meia onda. Por quê? Mesmo que o capacitor passe a carregar e liberar uma tensão de pico, que é para completar esses vales aqui, esses vagos aqui, ele não vai dar conta suficiente se caso o aparelho drene em excesso a tensão e a corrente que a fonte está provendo a ele. Então, essa fonte aqui necessariamente não servirá para atender o que precisamos de um circuito eletrônico. Então, vamos passar agora a uma fonte de onda completa. O que seria uma fonte de onda completa? Temos dois pontos aqui. A primeira, baseada em fonte de onda completa, foi uma fonte com dois diodos, aonde seria desse ponto aqui, aplicasse uma senoide aqui e uma senoide aqui. Pronto. Ficou confuso o negócio. Ficou confuso por quê? Porque agora eu tenho dois diodos ligados diretamente, então eu vou pegar e eu fechei o transformador aqui, eu fechei um curto no transformador? Não. Por que não? Porque quando esse diodo aqui, vocês lembram lá na frente, a primeira parte, eu falei que quando você aqui vamos botar aqui um risco aqui, cortando a onda senoidal aqui. Então eu tenho aqui tensão senoide, que é a onda senoide aqui, senoide. Um transformador por indução, ele vai ter senoide de dois pontos, diferente da rede elétrica, onde a rede elétrica você vai ter senoide só na fase. No neutro não vai ter, só vai ter senoide na própria fase. Então nesse momento aqui você vai ter uma senoide em um ponto e um senoide no outro. Quando esse diodo aqui está conduzindo, passando um pulso aqui, esse diodo aqui está desligado porque está no vale. Quando esse aqui passa a ligar, esse aqui está desligado porque está no vale. Então é onde que essa onda começa a passar a ser uma onda completa. Tá? Esses vales, esses pulsos aqui serão desconectados. Assim não vai haver mais aquele vago que existia com apenas um diodo. Agora todos os diodos agora estão completando aquelas vagas. Então agora o capacitor ele vai trabalhar, na verdade, agora como um filtro, não um compensador, como estava acontecendo com o trabalho anterior, que era só um diodo. Agora, e o negativo? O negativo vou vir puxar da parte de trás aqui. Pronto. O que acontece aqui? Mesmo o capacitor se fosse de alta capacitância, ele teria uma dificuldade em manter uma filtragem perfeita aqui nesse ponto. Ele teria que fazer o quê? Ele teria que pegar, filtrar. Ele vai filtrar aqui, onde eu vou ter uma tensão contínua positiva, mas aqui de qualquer jeito, mesmo os espúrios de senoide vão passar por aqui. Mesmo só passando, que eu vou utilizar só o negativo, que é para fechar o circuito, para fechar o circuito que seria uma carga qualquer aqui, uma RL qualquer. Então o que acontece? Eu vou ter espúrios de negativo.
Então essa é uma fonte de onda completa, mas não perfeita. Ainda ela não atenderia aos necessários de uma fonte de circuito impresso, aonde hoje você se encontra com uma outra fonte que eu vou desenhar aqui, e essa fonte é o que ficou tradicional. Você vai ver em todo circuito eletrônico, você vai encontrar essa fonte, tá? Ela é simples de você visualizar, porque em alguns pontos ela vai vir em invólucro, irei demonstrar, ou com 4 diodos. Posicionamento, nunca vai vir um posicionamento que vocês vão ver aqui nesse desenho, mas em relação à disposição dela, mesmo que ela esteja alinhadas de forma diferente, onde eu vou demonstrar numa foto estática, mostrando algumas posições, mesmo que esteja nessa posição, não vai acontecer que ela esteja fora desse desenho aqui, tá certo? Pronto. Aqui eu tenho uma ponte de onda completa, tá? Uma ponte retificadora, uma fonte de onda completa. Aonde? Como é que eu vou visualizar a entrada e a saída dessa fonte? Primeiro, sabendo que aqui é catodo, catodo, anodo, anodo, catodo, catodo e anodo. Pronto. Então aqui agora, pelo menos dá a visão que aqui são as entradas, né? Aqui são as saídas, tá? As entradas, entrada. Agora, como é que vai funcionar? Primeiro, aqui entra a tensão alternada. Quando entra a tensão alternada nas bordas dessa ponte aqui, que seria catodo e catodo, ó, catodo, catodo, anodo e anodo, onde eles se fecham aqui, o que vai acontecer? Aqui eu vou passar a tensão aonde vai sair o pulso positivo, tá? Aqui eu vou passar outra tensão que quando esse aqui tiver em corte, esse aqui vai entrar, então vai entrar o pulso positivo. Então, opa, já tem uma fonte pulsante, mas de onda completa. E aqui, quando eu estiver no vale, aqui vai ficar GND puro, negativo puro. Não tem espúrios de uma onda senoide. Então aqui agora eu tenho o negativo, tá? Então eu tenho o negativo aqui e aqui eu tenho o positivo. Então eu botando o capacitor, agora eu tenho uma fonte de onda completa perfeita. E agora esta fonte aqui é a fonte que vocês vão encontrar em qualquer circuito eletrônico. Uma fonte de um televisor, uma fonte de um celular, uma fonte de qualquer aparelho eletrônico. Esta é a fonte primária, tá? Esta é a fonte primária. Agora, uma fonte onde utiliza um transformador, essa que eu citei, são fontes chaveadas. Agora, uma fonte que utiliza um transformador, então ela está baseada nessa daqui e nessa aqui. A primária passaria a ser o transformador, que seria um indutor de tensão alternada, redutor, né? Ele induziria uma tensão entrando 110 ou 220, reduzindo para a tensão que seria necessária, 12 volts, 30 volts, 24 volts. Aí, basicamente, precisa de uma retificação. A função desse diodo aqui, na verdade, outro ponto que eu não citei, é retificar a tensão alternada. Então aqui eu já tenho uma ponte e uma fonte, aqui é ponte retificadora com uma fonte de onda completa, tá? Então isso aqui agora eu vou finalizar, demonstrei isso aqui para vocês, que seria a parte mais ou menos teórica, a parte teórica encorpada vai estar dentro do SkyDrive, onde falarei mais coisas sobre o diodo. Certo? Então aqui vou finalizar agora passando para os gráficos, onde irei fazer um comentário, depois irei demonstrar as aferições do diodo e depois das aferições algumas aplicações de tensão sobre ele, para vocês entenderem uma coisa que ocorre quando você tem uma fonte de onda meia onda e onda completa, em relação a queda de tensão, e também vou demonstrar com o capacitor, já que eu demonstrei, já apresentei a aula de capacitor, então agora o capacitor vai se encorpar nessa próxima aula. A única coisa que eu não irei comentar será transformador, como eu fiz em aulas anteriores. Isso vou separar, vou botar numa matéria separada e estará dentro do SkyDrive, tá ok? Então obrigado a vocês e vamos continuar a nossa aula.